Olá, queridos amigos, queridos irmãos, nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. Agradeço também a direção do Centro Espírita Caridade e Luz de Palmeiras de Goiás, por essa oportunidade de estarmos juntos na realização desta reunião virtual, a fim de que nós aqui façamos reflexões em torno do Evangelho e então possamos aprender, pois esse é o caminho, esta é a necessidade que nós temos de continuar caminhando, aprendendo para evoluir cada vez mais. E nos foi proposto pela direção do Centro Espírita Caridade e Luz, para mim, a minha pessoa, Wilson Borges, aqui recebendo essa oportunidade de dissertarmos sobre o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro item que fala justamente sobre Moisés. Lembrando que a doutrina espírita propõe e mostra-nos a importância das três revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. Nós nos atemos nesta noite de aprendizagem a Moisés, iniciando então este momento de conversação. Como sendo Moisés essa primeira grande revelação de ordem espiritual para a humanidade. Nós lembramos que Moisés, essa figura magnânima, essa figura importantíssima para o crescimento da ideia de Deus único na humanidade. Moisés, judeu de nascimento, foi, portanto, educado por uma egípcia da casa real. Estando Moisés com aproximadamente 40 anos de idade, não suportava mais ver a aflição dos israelitas cativos do rei do Egito. Certa vez, ao ver um judeu sendo maltratado, Moisés defendeu o irmão de raça, matando ou ferindo o egípcio. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 23 e 24. Pois bem, sendo assim, Moisés foi sentenciado à morte pelo faraó. Foi condenado à morte. Então Moisés, nessa circunstância, fugiu para a terra de Midian ou Madian, que é a mesma coisa. E lá, vivendo com a família de Jetro, um sacerdote que residia nessa região, Moisés então casa-se com Zípora, ou uma que era uma das filhas, uma das 6 filhas do sacerdote, com quem teve um filho chamado Gerson, e mais tarde outro de nome Eliezer. Então, lá na solidão do deserto, aonde Moisés se encontrava, casado, cuidando de ovelhas, Moisés meditava a respeito de tudo o que lhe tinha ocorrido, desde o nascimento, é claro. Elaborou então um plano que serviria no futuro de base
para a constituição da fé judaica. Então, o sofrimento e a solidão do deserto fizeram Moisés entender que os deuses egípcios jamais ajudariam os hebreus, cujas práticas devocionais eram muito simples se comparadas com os rituais egípcios. Percebeu assim que todos os descendentes de Jacó adoravam ídolos caseiros, os terafins tribais e os obscuros deuses da natureza, os Elohims. Moisés concluiu por inspiração que, na verdade, existia apenas um único e poderoso Deus capaz de agir sobre os demais, sobre todas as coisas, tal como um século antes afirmara o faraó Amenhotep IV, que pregava a existência de um único Deus, ou seja, a divindade solar, Aten ou Atom. Isso está registrado lá em Êxodo. Nós vamos encontrar em Êxodo capítulos 3 e 4. Pois bem, podemos hoje nós consideramos Moisés o mensageiro da primeira grande revelação divina. Certo dia, Moisés, andando pelo deserto com suas ovelhas, perto do Monte Sinai, pertencente àquela cadeia de montanhas, a cadeia montanhosa do Hereb, Moisés viu um anjo que surgiu numa chama de fogo dentro de uma sarça. Reparou que o fogo ardia, mas a sarça não se consumia. Então o anjo disse a Moisés: Moisés, Moisés, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacobe. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Conheço-lhe o sofrimento. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tireis o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir ao Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu então: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Esse registro desta fala, deste contato de Moisés com esse espírito de luz, está registrado em Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 22. Também nos conta a tradição judaica que, a partir daquele instante, Deus concedeu poderes a Moisés, permitindo, com o auxílio de seu irmão Arão, o resgate dos judeus das terras egípcias. A retirada dos judeus ocorreu após árduas lutas
entremeadas com as manifestações da prodigiosa mediunidade de Moisés, que culminaram no surgimento das 10 pragas, a saber, transformação, uma delas, a transformação das águas dos reservatórios naturais e dos utensílios em sangue. Também a outra praga, a invasão de rãs, há também a disseminação de piolhos, a invasão de enxames, aliás, de moscas, a peste nos animais, as úlceras, tumores nos homens e animais, aquela chuva de pedras, também a invasão dentro das trevas, transformando o dia em noite, aquela condenação à morte dos filhos primogênitos dos egípcios, inclusive o filho do faraó. Pois bem, então ao sair do Egito, Moisés, transportando uma multidão de judeus que antes se encontravam cativos, os exércitos de Faraó resolveram persegui-lo. Então os exércitos do faraó fazem uma última tentativa de mantê-los prisioneiros, mas Moisés consegue, pela sua mediunidade, o prodígio de abrir o caminho nas águas do Mar Vermelho. Contam também ainda as tradições do judaísmo que Moisés conduziu os israelitas pelo deserto durante 40 anos antes de localizarem a Canaã, a terra prometida por Deus a Abraão. A vida dos judeus no deserto foi dura, repleta de grandes e pequenos obstáculos. Antes de se organizarem como nação e de se unirem em torno de uma única religião fundada com o recebimento do Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, no Monte Sinai. Consta também que para suprir a fome de milhares de judeus, cerca de 600.000, Deus teria concedido o maná, ou que seja, o alimento que caía do céu em forma de chuva. Moisés, então, estando com o povo num lugar sem água, viu-se em extrema dificuldade, já que as pessoas ameaçavam apedrejá-lo. Ele então recorre a Deus no sentido de solucionar o problema. O Senhor orienta então Moisés a ir até a pedra de Horebe e feri-la com a mesma vara com a qual ele tocara o rio. Moisés segue as orientações dadas pelo Senhor, ou seja, por um emissário de Deus. E a água surge para saciar a sede do povo. No 3º mês após a saída do Egito, diz a tradição que os israelitas chegaram ao pé do Sinai. Armaram suas tendas e Moisés subiu até o cimo, onde o Senhor lhe disse, ou seja, os emissários do Pai Criador, disse a Moisés: manda que levem as vestes e estejam prontos para o 3º dia. Nesse dia, quando soar a trombeta,
que todos se aproximem do monte. Moisés obedeceu ao Senhor, e na madrugada do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem envolveu o monte Sinai. Ouviu-se o som estridente de trombetas. Todos que ali estavam se atemorizaram. Moisés então levou os israelitas para junto da montanha, e o Senhor promulgou então o decálogo, os 10 mandamentos, pelas mãos de Moisés, ou seja, os bons espíritos, os emissários do Senhor, através da faculdade mediúnica de Moisés, passou-lhe, registrou, pelo fenômeno conhecido hoje como de efeitos físicos, escrita direta, pelas mãos de Moisés, em 2 tábuas de pedra. Nós vamos encontrar, atestando esse fato, lá registrado no Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 21, e também em Deuteronômio, também no capítulo 5, versículos 6 a 21. Vamos entender que, diante dessa ocasião, ele recebeu, registrando o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, ao que aqui se refere, primeiramente dizendo que na lei mosaica há 2 partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, que é essa que nós estamos falando, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés, é claro. Uma é invariável, que é a lei civil, a lei de Deus, aliás. A outra, apropriada aos costumes, que é a lei civil, apropriada aos costumes das pessoas, dos homens naquela época, ao caráter do povo. Se modifica então essa lei civil, que é a legislação mosaica, ela se modifica com o tempo, né? Como nós sabemos, todas as leis humanas se modificam, sofrem modificações, diferentes das leis divinas. E a lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes, essas que não sofrem mudanças, né? Sendo a primeira, ficou registrada nesse fenômeno, dizendo que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros, não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis, e não lhes prestareis cultos soberano. Segunda, não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceira, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quarto, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Quinto, não mateis. Sexto, não cometeis adultério. Sétimo, não roubeis. Oitavo, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Nono, não desejeis a mulher do vosso próximo. E o 10º, não cobiceis a casa do vosso próximo, o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam.
esclarece ainda a espiritualidade amiga, os espíritos da codificação, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 2 desse mesmo capítulo 1, dizendo a espiritualidade que é de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem, por isso mesmo, caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter pelo temor, pelo medo, um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos, adquiridos durante a escravidão, é claro, lá do Egito, porque passaram 400 anos escravizados, gerações após gerações. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar aquelas criaturas ignorantes, em as quais ainda pouco desenvolvidos se encontravam o senso moral e também o sentimento de uma justiça reta. Pois bem, com o Decálogo, com os 10 mandamentos, inicia-se verdadeiramente a religião judaica, organizada por Moisés, ficando estabelecidas as bases da teocracia do judaísmo. Lá no livro Religião, escrito por Carlos Embassai, lá na página 173, ele diz que além de médium, Moisés era legislador e homem como os demais. A grande lei, diz ele, foi transmitida diretamente por Deus, ou seja, pelos seus emissários, mas conhecidos como hoje se conhece, os fenômenos psíquicos, logo se percebe que um espírito elevado foi mensageiro daqueles mandamentos que o profeta transmitiu à posteridade, com as falhas infalíveis do crivo humano e os acréscimos que a época impunha. Pois bem, devemos considerar que, devido ao nível evolutivo de Moisés, é improvável que ele conversasse diretamente com Deus. Assim diz também lá no livro Consolador, na questão 269, na página 161, que a lei ou a base da lei nos 10 mandamentos foi-lhe ditada pelos emissários de Jesus, porquanto todos os movimentos de evolução material e espiritual do orbe se processaram, como até hoje se processam, sob o seu segundo, o seu augusto e misericordioso patrocínio. Isto é importante. É muito importante destacar também o seguinte, que as seitas religiosas de todos os tempos, pela influenciação dos seus sacerdotes, procuraram modificar os textos sagrados.
Todavia, apesar das alterações transitórias, os 10 mandamentos transmitidos à terra por intermédio de Moisés voltam sempre a ressurgir na sua pureza primitiva, como base de todo o direito no mundo, sustentáculo de todos os códigos de justiça terrestre. Então, nós vamos entender que Moisés possuía uma mediunidade prodigiosa, desenvolvida na intimidade do templo egípcio. Todavia, o seu espírito ainda tinha muito o que evoluir. Por esse motivo, há discrepâncias entre o que ensinava, tendo como base o decálogo, e o que exemplificava. Lá no livro Emmanuel, na página 27, ele diz que a legislação de Moisés está cheia de lendas e de crueldades compatíveis com a época, mas escoimada de todos os comentários fabulosos a seu respeito. A sua figura é, de fato, a de um homem extraordinário, revestido dos mais elevados poderes espirituais. Foi o primeiro a tornar acessíveis às massas populares os ensinamentos somente conseguidos à causa de longa e penosa iniciação, com a síntese luminosa de grandes verdades. Pois bem, a saída do Egito é comemorada como sendo a Páscoa judaica. É uma das tradições primitivas mais festejadas. Lá no livro também de Zíporas, ela vem dizendo para nós que Moisés era possuidor de uma personalidade magnética. E também dominadora. Era um hábil manipulador das massas e grande líder. Acredita-se que Moisés, educado na cultura egípcia, teria sido um sacerdote de Osíris. Ele julgava o ritual da religião faraônica muito complicado e que merecia ser simplificado. Para ele, para Moisés, os rituais mais significativos estavam diretamente relacionados aos números, fazendo surgir assim, nesse caso, as bases da cabala judaica. Este foi o ponto inicial da cisão ocorrida entre Moisés e os egípcios. Dessa forma, rompe com a tradição dos chamados iniciados. Ele ensinou a todos os mistérios da cabala, mas sob o véu do simbolismo, de forma que somente os espíritos mais adiantados ou argutos conseguiriam entendê-la. Por essa razão é que muitos livros de Moisés podem parecer infantis aos que desconhecem o lado oculto dos ensinamentos, transmitidos de forma oral. A tradição ora da cabala e também não é repassada a qualquer adepto do judaísmo. Esse fato é lógico, não se pode contestar. Mas, ao contrário, é antes
confiada a 70 discípulos escolhidos segundo as ideias existentes em Números, lá em Números 11, 16, 17 e também 25. A chave, as explicações estariam relacionadas não apenas aos números, mas à sonoridade da pronúncia das palavras, que parece induziriam a um estado de transe e também ligação com os Espíritos. Lá no livro O Consolador, concluindo a nossa fala da noite de hoje, no livro Consolador, na questão 271, página 162, Emmanuel vem dizendo para nós que até agora a humanidade da era cristã recebeu grande revelação em 3 aspectos essenciais. Primeiro, Moisés, que trouxe a missão de justiça. Depois, o Evangelho com Jesus, que é a revelação de insuperável amor. E em terceiro, o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz então aí, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. No centro das 3 revelações encontra-se Jesus, o nosso Mestre Jesus Cristo, como sendo o fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. É que com o amor, a lei manifestou-se na terra no seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são que os instrumentos divinos de sua exteriorização com aquele Cordeiro de Deus, alma da redenção de toda a humanidade. A justiça, portanto, lhe aplainou os caminhos e a verdade, consequentemente, esclarece os seus divinos ensinamentos. Pois é, queridos irmãos, ficamos com estas reflexões nessa noite de hoje, para que nós possamos finalizar esse instante. Vamos, é claro, em um momento de prece, pedir por todos os necessitados, encarnados e desencarnados. Pedimos a transfusão de energia, o paz, para cada um que nos ouve nesse instante. Que cada um possa pegar o seu copo com água, possa se sentar confortavelmente nesse instante e fazer a sua mentalização, a sua prece, a fim de que então possa receber a visita dos emissários, dos amigos espirituais, e eles possam fazer a transfusão das energias, aplicando paz, também transformando as águas em remédio para aquele que quiser e tiver fé, possa usar e se sentir amparado físico e espiritualmente. Mentalizemos o Mestre Jesus nesse instante, fechando os nossos olhos. Agradecemos, Senhor, profundamente e rogamos nesse instante que os teus emissários possam visitar os lares desses queridos irmãos e irmãs que nos ouvem nesse instante, promovendo a transfusão de energias, visitando-os assim também, não só amparando em corpo físico, no corpo físico de cada um, mas principalmente espiritualmente, fortalecendo-os, Senhor,
na sua caminhada, dos seus também, dos seus entes queridos, aqueles que se encontram ainda encarnados e aqueles também que já retornaram à pátria espiritual. Que o teu amor se estenda também, Senhor, a todos aqueles que no momento se encontram entregues aos leitos hospitalares, padecendo com essa ou aquela doença. Ampare os familiares destes que se encontram doentes, que estão aflitos, às vezes vacilando na confiança em Ti, Senhor. Os fortaleça, os acolha, os console, os fortaleça no Teu amor, Senhor. Querendo, é claro, Senhor, que a Tua vontade seja feita em primeiro lugar. Que cada um de nós possa receber de acordo com os nossos merecimentos. Com os nossos merecimentos. Que seja feita a vossa vontade em primeiro lugar. Senhor, muito obrigado por tudo que acabamos de receber. Que a tua paz permaneça no íntimo de cada um de nós, agora e sempre, Senhor. Muita paz, meus queridos irmãos. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, agora e sempre, agora e sempre.